Então a gente aprende uma lição maravilhosa com Saul, com Davi. Davi também demonstra gratidão e fidelidade a essa aliança com seu amigo Jonatas. Ele sabe que o seu amigo Jonatas, quando o Jonatas morre, quando o Jonatas perde a vida em Gilboa, não somente Jonatas, mas Davi e todos os seus filhos morrem num dia só, em Gilboa. E os inimigos fazem de uma maneira muito cruel, né? Depois de matá-los, arranca-lhes as cabeças, levam e põem a cabeça lá no templo de seus deuses e penduram seus corpos sem cabeça em alguns lugares lá. E humilha. Saul foi ferido mortalmente, e quando ele vê que não tinha jeito, ele pede para o seu moço: me mata, porque eu não quero ser morto por esses incircuncisos, para que eles blasfemem do nome de Deus. E o moço diz para ele assim: não, eu não vou fazer isso. Ele estava com muito medo, diz o texto. Pelo que Saul se lança sobre a sua própria espada e morre. E o moço, vendo isso, faz a mesma coisa e ambos morrem ali. E Davi tem um sentimento muito maravilhoso de gratidão pelo seu amigo Jonatas. Outra lição que nós aprendemos: a gratidão. Aprenda a ser grato, irmão. Nunca seja ingrato. Lembre-se de quem te ajudou. Lembre-se das pessoas que te estenderam as mãos. Lembre-se das pessoas que passaram pela sua vida e te abençoaram. Nunca seja ingrato. Tenha gratidão, aprenda essa lição da gratidão. Não faz mal para ninguém, irmão. Não vai te fazer mal nenhum ser grato. E a gratidão é a memória, né, do nosso coração, da nossa alma. Então você deve sempre ser grato. E Davi quis demonstrar gratidão pelo seu amigo Jonatas, ajudando o seu filho Mefibosete, e também em atenção à memória, à honra, à memória de Saul, o seu neto. Então, para entendermos a atitude bondosa de Davi para com Jonatas, nós precisamos fazer um retorno alguns anos antes na história de Davi. No capítulo 1 de 2 Samuel, ao relato da reação de Davi diante da notícia da morte de Saul. O moço chega, esbaforido, correndo, trazendo uma coroa na mão e um selo, um anel, né, que era o selo do rei na mão, e chega para Davi, esbaforido. Davi diz: você está vindo de onde? Eu estou vindo da guerra. E como é que são as coisas por lá? Me conta, me dá uma novidade da guerra aí. E a coisa ficou complicada lá. E lá em Gilboa, Saul caiu, morreu Saul, morreu também todos os seus filhos. E Davi então pergunta: como se deu isso? Me conta essa história. E ele fala assim: eu cheguei de repente e vi Saul ferido, e Saul estava ferido, e ele, sabendo que não poderia mais viver, ele me pediu para matá-lo. Então eu peguei a espada dele e o matei. Aí peguei sua coroa, seu anel, e vim correndo aqui para te dar boa nova: o teu inimigo está morto. O que era mentira, né, gente? Não matou ninguém. Saul se suicidou. Mas esse moço queria o quê? Esse moço queria uma honra, queria o status de alguém que fez uma coisa boa. Mas o tiro saiu pela culatra, né? E Davi disse para ele assim: como você está confessando com a sua própria boca que você matou um ungido do Senhor, eu não vou te deixar viver também. E Davi matou aquele moço, em memória à honra do ungido do Senhor. Outros dois que chegam até Davi também dando notícias para Davi. Ali nos capítulos 1 e 2 você vai ler o relato da morte de Saul, e esse moço indo lá dizendo: eu sou um amalequita que fugi, e estou te contando aqui está a coroa do teu inimigo e o selo dele, como se isso fosse algo maravilhoso. E Davi então: como você não temeu
matar o ungido do Senhor, e ele manda, e ele mata, ele mesmo mata esse moço. Outros dois homens, um se chama Recabe, outro se chama Baaná, e eles mataram Isbosete, que era um outro filho de Saul, a traição. Nesse contexto, lá no capítulo 4, a gente vê que a notícia chega, né, da morte de Saul, e todos ficam com muito medo, desesperados. Isbosete foge, e ele entra na sua tenda, e ele fica lá escondido, e esses dois homens, Recabe e Baaná, chegam lá, e ele está dormindo, no meio do dia, cansado, talvez muito exausto. O texto diz que era no meio-dia, na hora do maior calor do dia. Esse cara estava dormindo, não estava bem. Ele provavelmente estava com a pressão muito baixa e desmaiado ali, de tão cansado que estava. E esses dois moços chegam lá e fazem o quê? Matam a traição